Adão e Eva abriram as comportas da desgraça sobre o mundo. Alguns podem considerar essa transgressão como uma coisa muito insignificante. Vemos, porém, que suas consequências foram tudo exceto pequenas. Os anjos do céu têm uma esfera de ação mais ampla e mais elevada do que nós. Mas o direito para eles e para nós é uma e a mesma coisa. Os dirigentes do sanatório não são movidos por um espírito mesquinho e estreito ao reprovarem os erros mencionados e exigirem o que é devido a uma instituição tal. Não é descer da dignidade própria preservar os interesses do sanatório neste sentido. Os diretores, que são eles próprios fiéis, cuidarão naturalmente da fidelidade em outros. Completa integridade deve nortear a conduta dos diretores e deve aplicar-se a todos que trabalham sob sua direção. Os homens de princípios não necessitam da restrição das fechaduras e das chaves, não precisam ser vigiados e guardados. Eles procederão verdadeira e honestamente em todo o tempo, sozinhos, sem olho algum a observá-los, bem como em público. Não trarão mácula alguma à sua alma por qualquer parcela de lucro ou vantagem egoísta. Desdenham do ato mesquinho. Embora nenhum outro pudesse saber isso, eles próprios o saberiam, e isto destruiria o seu respeito próprio. Os que não são conscienciosos e fiéis nas coisas pequenas não se reformariam se houvesse leis, restrições e penalidades sobre o assunto. Os que não vencem nas pequeninas coisas não terão força moral para resistir às tentações maiores. Todos os que procuram fazer da honestidade o princípio dominante nos assuntos diários da vida necessitam estar em guarda para que não cobicem nenhuma prata, nem ouro, nem vestes. Enquanto estiverem contentes com o alimento e o vestuário apropriados, considerarão um problema fácil guardar o coração e as mãos do vício, da cobiça e desonestidade. Os que se acham empregados em nosso sanatório têm em muitos sentidos melhores vantagens para a formação de hábitos corretos. Ninguém será colocado fora do alcance da tentação, pois em todos os indivíduos há pontos fracos que estão em perigo quando assediados. Todos devem sentir a necessidade de manter a natureza moral estimulada por constante vigilância. Quais fiéis sentinelas devem eles guardar a cidadela da alma, sem jamais achar que podem relaxar sua vigilância por um momento sequer. Na oração fervente e fé viva está a sua única salvaguarda. Os que começam a descuidar-se de seus passos notarão que antes de terem disto conhecimento, seus pés são enredados em uma trama da qual lhes é impossível livrar-se. Devem todos possuir como princípio fixo ser verdadeiros e honestos. Sejam ricos ou pobres, tenham amigos ou sejam abandonados, venha o que vier, devem eles resolver no poder de Deus que nenhuma influência os levará a cometer o menor ato errado. Devem todos compreender que deles, individualmente, depende, em certa medida, a prosperidade do sanatório. Firmeza. Deve a mente ser exercitada por meio de provas diárias e hábitos de fidelidade a um senso das reivindicações do direito e do dever, acima da inclinação e do prazer. As mentes assim exercitadas não hesitam entre o certo e o errado, como o junco oscila ao vento, mas tão logo se lhes apresente o assunto, discernem imediatamente que o princípio está envolvido e instintivamente escolhem o direito sem discutir o assunto por muito tempo.
são leais porque se exercitaram para hábitos de fidelidade e verdade. Um quadro sombrio. Quando me foi apresentada em visão a condição do sanatório, pareceu-me ser conduzida de quarto em quarto por um anjo de Deus aos diversos compartimentos. A conversação que se me fez ouvir no quarto dos auxiliares não era de molde a elevar e fortalecer o intelecto ou a moral. As palavras frívolas, os gracejos tolos, as risadas sem sentido, vinham entristecedoramente aos ouvidos. Espantei-me ao ver satisfeita a inveja e atentei para as palavras de ciúme, as expressões descuidadas que deixavam envergonhados os anjos de Deus. Foram anotadas as palavras, os atos e os motivos, e quão pouco essas cabeças levianas, superficiais e corações endurecidos compreendiam que um anjo de Deus permaneceu à porta, registrando a maneira em que esses preciosos momentos eram empregados. Deus trará à luz cada palavra e ato. Ele está em todos os lugares. Estes mensageiros, embora invisíveis, são visitantes dos quartos de dormir. As obras ocultas das trevas serão trazidas à luz. Os pensamentos, as intenções e propósitos do coração serão postos a descoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Fui conduzida a uns poucos quartos dos quais surgia a voz da oração. Quão bem-vindo era o som! Uma brilhante luz cintilava na face de meu guia enquanto sua mão registrava cada palavra da petição. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Crítica desagradável. De outros quartos ainda vinham as mais desagradáveis piadas sujas e palavras vãs. Alguns faziam zombaria das pessoas e imitavam até as palavras proferidas em reuniões. Coisas sagradas serviam de objeto de zombaria. Moços e moças eram severamente criticados. Falava-se demoradamente sobre o namoro e o casamento, de maneira baixa e reprovável. Raramente se dizia uma palavra séria. A conversação era de molde a aviltar a mente e corromper a moral, e todos iam para o leito sem se recomendarem a Deus. Ondas de influência. Podeis nunca saber os resultados de vossa influência diária, mas estais certos de que a exerceis para bem ou para mal. Muitos que possuem um coração bondoso e bons impulsos permitem que sua atenção seja absorvida pelos assuntos e prazeres mundanos, enquanto as almas que para eles atentam em busca de guia são levadas pela corrente a naufrágio desesperador. Tais pessoas podem possuir uma profissão de fé elevada e achar-se bem conceituadas na opinião dos homens, mesmo como cristãos, mas no dia de Deus, quando as nossas obras irão ser comparadas com a lei divina, será descoberto que não atingiram a norma. Outros que viram a sua conduta degradaram-se um pouco mais do que eles. E outros ainda se aviltaram mais do que esta última classe, e dessa maneira a obra de degenerescência prosseguiu. Atirai um seixo ao lago, e se formará uma onda, depois outra e outra mais, e à medida que estas aumentam, amplia-se o círculo até alcançarem elas toda a praia. De igual maneira, nossa influência, embora aparentemente insignificante, pode ir muito além do nosso conhecimento ou controle.
A influência dos companheiros. Em nossas instituições, onde muitos trabalham juntos, bem grande é a influência dos companheiros. É natural buscar companheirismo. Todos encontrarão companheiros ou os farão. E exatamente na medida da força da amizade será o grau de influência exercida pelos amigos uns nos outros, para bem ou para mal. Todos terão amigos e influenciarão e serão influenciados. Misterioso é o laço que liga entre si os corações humanos, de modo que os gostos, os sentimentos e os princípios das duas pessoas ficam intimamente associados. Um apanha o espírito e copia as maneiras e as ações do outro. Como a cera toma a forma do sinete, assim a mente recebe a impressão produzida pelo intercâmbio e o convívio. Talvez a influência seja inconsciente, todavia não será menos poderosa. Fosse a juventude persuadida a associar-se com os puros, os refletidos e amáveis, muito salutar seria o efeito. Caso se escolham companheiros que temam ao Senhor, a influência induzirá à verdade, ao dever, à santidade. Uma vida verdadeiramente cristã é uma força para o bem. Por outro lado, porém, os que se acompanham com homens e mulheres de moral duvidosa ou de maus costumes e princípios, dentro em breve estarão andando nos mesmos caminhos. As tendências do coração natural são descendentes. Os que convivem com os céticos tornar-se-ão em breve céticos também. Os que preferem a companhia dos vis, com certeza se tornarão vis por sua vez. Andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo para deter-se no caminho dos pecadores e sentar-se na roda dos escarnecedores. Escolhei associações nobres. Ora, todos os que quiserem formar um caráter reto, escolham companheiros de uma séria e refletida disposição de espírito e que tenham inclinação religiosa. Os que fizeram as contas e desejam construir para a eternidade devem pôr bom material nessa construção. Se aceitam vigas apodrecidas, se contentam com as deficiências do caráter, o edifício está condenado à ruína. Cuidem todos na maneira por que edificam. A tempestade da tentação se abaterá sobre a casa, e a menos que ela esteja firme e fielmente construída, não resistirá à prova. O bom nome é mais precioso do que o ouro. Há da parte dos jovens a tendência de se associarem com outros de espírito e moral inferiores. Que satisfação real pode uma pessoa jovem esperar da voluntária ligação com outras de baixa norma nas ideias, nos sentimentos e na conduta? Alguns têm gostos corrompidos e hábitos depravados, e todos quantos buscam tais companheiros seguir-lhe-ão o exemplo. Vivemos em tempos de perigos de molde a fazer temer o coração de todos. Vemos o espírito de muitos errando pelo labirinto do ceticismo. As causas são ignorância, orgulho, um caráter defeituoso. Dura é para o coração do homem caído a lição da humildade. Há algo no coração humano que se insurge contra a verdade revelada quanto aos assuntos relacionados com Deus e os pecadores, a transgressão da lei divina e o perdão mediante Cristo. Estudai as Escrituras. Irmãos e irmãs, velhos e jovens, quando tiverdes uma hora de lazer, abri a Bíblia
e entesourai na mente suas preciosas verdades. Quando empenhados no trabalho, guardai a mente, conservai-a firme em Deus. Falai menos e meditai mais. Lembrai-vos de que, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Escolhei as palavras. Isto fechará uma porta ao adversário de vossas almas. Que o dia comece com oração. Trabalhai como diante de Deus. Seus anjos se acham sempre ao vosso lado, anotando vossas palavras, vosso comportamento e a maneira em que fazeis o serviço. Caso vos desvieis do bom conselho e prefirais associar-vos com os que tendes razão de suspeitar que não se inclinam para a religião, embora professem cristianismo, tornar-vos-eis em breve semelhantes a eles. Colocai-vos no caminho da tentação, no campo de batalha de Satanás, e, a menos que estejais continuamente em guarda, sereis vencidos por seus ardis. Pessoas há que por algum tempo professaram ser religiosas e que estão para todos os intentos e propósitos sem Deus e sem uma consciência sensível. São vãs e frívolas, sua conversa é de baixo teor. O namoro e o casamento lhes ocupam o espírito, com exclusão dos pensamentos mais elevados e nobres. As companhias escolhidas pelos obreiros estão-lhes decidindo o destino para esse mundo e o outro. Alguns que dantes eram conscienciosos e fiéis têm mudado lamentavelmente. Desligaram-se de Deus e Satanás os tem seduzido para o seu lado. São agora irreligiosos e irreverentes e exercem influência sobre outros facilmente moldáveis. As más companhias estão deteriorando o caráter. Os princípios estão sendo minados. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos loucos achar-se-á mau. Evitai o flerte. Os jovens se acham em perigo, são, porém, cegos para discernir as tendências e resultado da direção que seguem. Muitos deles empenham-se em flertes. Parecem absorvidos. Nada há de nobre, digno ou sagrado nessas amizades, como são suscitadas por Satanás. A influência delas é de molde a agradar-lhe a ele. As advertências dadas a essas pessoas caem em ouvidos moucos. São obstinadas, voluntariosas, desafiantes. Acham que a advertência, o conselho ou a reprovação não se aplicam a eles. Não se preocupam absolutamente com o rumo que estão seguindo. Estão-se continuamente separando da luz e do amor de Deus. Perdem todo o discernimento das coisas sagradas e eternas, e conquanto observem uma seca forma de deveres cristãos, não põem o coração nesses exercícios religiosos. Inteiramente tarde hão de essas almas iludidas compreender que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acham-se registradas as palavras, as ações, os motivos. Quão pouco, porém, compreendem essas cabeças leves, superficiais, e esses corações duros, que um anjo de Deus está escrevendo a maneira em que são empregados seus preciosos momentos. Deus trará à luz toda a palavra e toda a ação. Ele está em toda a parte. Embora invisíveis, seus mensageiros visitam-nos na sala de trabalho, no quarto de dormir.
As obras ocultas das trevas serão trazidas à luz. Revelados serão os pensamentos, os intentos e desígnios do coração. Todas as coisas se acham claras e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os obreiros devem levar Jesus para todo o departamento de trabalho. Seja o que for que seja feito, deve ser executado com uma exatidão e esmero que resista à inspeção. O coração deve estar na obra. A fidelidade é tão essencial nos deveres comuns da vida como nesses que envolvem maior responsabilidade. Talvez alguns concebam a ideia de que seu trabalho não é enobrecedor. Ele, porém, será justamente aquilo que o quiserem tornar. Unicamente eles podem rebaixar ou elevar sua ocupação. Quiséramos que todo zangão fosse compelido a labutar para ganhar o pão de cada dia, pois o trabalho é uma bênção, não uma maldição. O labor diligente guardar-nos-á de muito laço de Satanás, que ainda encontra alguma maldade para as mãos ociosas. Não vos envergonheis do trabalho. Nenhum de nós deve envergonhar-se do trabalho, por mais servil e menor que pareça. O trabalho é enobrecedor. Todos quantos labutam com a cabeça ou com as mãos são homens e mulheres de trabalho, e todos honram tanto sua religião, lidando no tanque de lavar roupa ou na pia dos pratos, como o fazem quando vão às reuniões. Enquanto as mãos se encontram ocupadas nos serviços mais comuns, a mente pode ser elevada e enobrecida por pensamentos santos e puros. Quando qualquer dos obreiros manifesta falta de respeito pelas coisas religiosas, deve ser desligado da obra. Ninguém pense que a instituição depende deles. Os que têm estado por muito tempo trabalhando em nossas instituições deviam ser agora obreiros de responsabilidade, de confiança em todo lugar, tão fiéis ao dever como a bússola ao polo. Houvessem eles empregado devidamente suas oportunidades e teriam agora caráter harmônico e uma profunda e viva experiência nas coisas religiosas. Mas alguns deles se separaram de Deus. A religião é posta de lado. Não é um princípio arraigado, cuidadosamente nutrido, onde quer que vão, seja qual for a sociedade a que sejam lançados, e que se demonstra uma âncora para a alma. Quero que todos os obreiros considerem atentamente que o êxito nesta vida, bem como em alcançar a vida futura, depende em alto grau da fidelidade nas coisas pequeninas. Os que anseiam maiores responsabilidades devem se mostrar fiéis no cumprimento dos deveres que têm justamente onde Deus os colocou. A perfeição da obra de Deus é tão claramente vista nos mais pequenos insetos como no rei dos pássaros. A alma da criancinha que crê em Cristo é tão preciosa à sua vista como o são os anjos que lhe rodeiam o trono. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como Deus é perfeito em sua esfera, assim pode o homem o ser na sua. Tudo quanto as mãos acharem para fazer deve ser executado com exatidão e rapidez. A fidelidade e a integridade nas coisas pequenas, o cumprimento dos pequenos deveres e a prática de diminutos atos de bondade animarão e darão alegria no caminho da vida, e quando findar nossa obra na terra, todos os deverezinhos cumpridos com fidelidade serão apreciados diante de Deus, quais joias preciosas.
em nossas escolas. Enfermeiras missionárias devem receber em nossas escolas lições de médicos competentes, aprendendo como parte de seu preparo a maneira de combater as doenças e mostrar o valor dos remédios naturais. Esta obra é grandemente necessária. Cidades e vilas se acham embebidas no pecado e na corrupção moral. Todavia, existem Lós em toda Sodoma. O veneno do pecado está em operação no âmago da sociedade, e Deus pede reformadores que fiquem em defesa da lei estabelecida por Ele para reger o organismo físico. Ao mesmo tempo, eles devem manter elevada norma no preparo da mente e na cultura do coração, a fim de que o grande médico possa cooperar com a mão ajudadora do homem em realizar uma obra de misericórdia e necessidade no alívio aos sofredores. Falta de economia. Ao levar-me meu guia através dos diversos compartimentos, a falta de economia reinante encheu-me a alma de pesar, pois eu estava plenamente inteirada do débito que pesava sobre a instituição. As pequeninas desonestidades, as negligências egoístas do dever foram anotadas pelo anjo relator. Os desperdícios aqui e ali perfazem no decorrer de um ano considerável soma. Muitos deles poderiam ser poupados pelos auxiliares, cada qual, porém, dirá: não me compete olhar para estas coisas. Tratariam estas coisas com tanto indiferentismo, devessem eles próprios sofrer a perda? Não, saberiam exatamente o que fazer e como fazê-lo. Toda a diferença está, pois, em que pertence à instituição. Este é o fruto do egoísmo e é registrado contra eles sob o título de infidelidade. Vi no refeitório e na cozinha sinais de negligência e descuido. O soalho não estava limpo e havia uma grande falta de perfeição, esmero e ordem. A todos os que têm acesso a essas dependências, falam elas do caráter dos obreiros. Não se dava a impressão de que o sanatório tinha uma classe de auxiliares de bom gosto, fiéis e bem organizados. Alguns têm trabalhado fielmente, enquanto outros têm feito o seu trabalho maquinalmente, como se não tivessem outro interesse nele a não ser terminá-lo o mais rápido possível. A ordem e a perfeição eram negligenciadas porque ninguém estava perto para vigiá-los e criticar seu trabalho. Escreveu-se a infidelidade junto aos seus nomes. A enfermeira-chefe olhou para as mesmas coisas que eu vi, mas passou por elas com naturalidade e parecia não ter nenhuma compreensão do verdadeiro estado de coisas. Observei uns poucos procurando mudar as coisas para melhor e, apelando por um fiel cumprimento do dever, levantou-se, porém, um protesto indignado e se fizeram os mais implacáveis ataques aos que se aventuraram a tomar esta responsabilidade. Faziam-se desagradáveis observações em abundância e se permitiam sentimentos de ciúme e inveja, e os que deveriam ter sido verdadeiros e fiéis encontraram tantos contrários a eles que foram compelidos a deixar as coisas continuarem como dantes. Estes são alguns dos males existentes no sanatório. Nossa influência. Todo ato de nossa vida afeta outros, para bem ou para mal. Nossa influência tende para elevar ou para rebaixar. Ela é experimentada, posta em prática e, em maior ou menor escala, reproduzida por outros.
Caso por nosso bom exemplo ajudemos outros no desenvolvimento de bons princípios, damos-lhes poder para fazer o bem. Por sua vez, eles exercem a mesma influência benéfica sobre outros, e assim centenas e milhares são afetados por nossa inconsciente influência. Se por nossos atos fortalecemos ou impelimos à atividade as faculdades más dos que nos rodeiam, partilhamos de seu pecado e teremos de dar contas pelo bem que lhes poderíamos ter feito e não fizemos, porque não tornamos Deus a nossa força, nosso guia e conselheiro. Necessitais de oportunidade para o aperfeiçoamento cristão. Nenhuma alma pode prosperar sem tomar tempo para orar, para pesquisar as Escrituras e, na medida do possível, devem todos ter o privilégio de assistir ao culto público. Necessitam todos de preservar o óleo da graça em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mais do que todos os outros, os obreiros, que são colocados em convívio com os mundanos, necessitam ter diante deles a Jesus, para que possam contemplar o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O elemento ímpio ao qual estão expostos torna necessário que lhes seja imposto trabalho pessoal. Quem pode relacionar-se intimamente com esses pacientes, ouvi-los falar, respirar a atmosfera que lhes rodeia a alma, sem correr algum risco? Devem-se exercer sempre influências neutralizantes para que, pelas seduções de Satanás, o elemento mundano não afaste os corações de Deus. Jamais permitais que as classes mundanas sejam honradas e que lhes seja tributada maior deferência do que aos que amam a Deus e se estão esforçando para fazer a sua vontade. Os que, por qualquer motivo, são obrigados a trabalhar no sábado estão sempre em perigo, sentem a perda e, de tanto fazerem trabalhos necessários, acabam caindo no hábito de realizarem no sábado coisas que não são necessárias. Perde-se o senso de sua santidade e o santo mandamento torna-se sem nenhum efeito. Deve-se fazer um esforço especial no sentido de efetuar uma reforma com respeito à observância do sábado. Os obreiros do sanatório nem sempre fazem por si mesmos o que é seu privilégio e dever. Muitas vezes sentem-se tão cansados que se tornam desencorajados. Isto não devia acontecer. A alma só pode ser rica em graça quando habita na presença de Deus. Deus é o grande proprietário do sanatório, do escritório da Review and Herald, da Pacific Press, de nossos colégios. Em todas essas instituições, devem os gerentes receber sua orientação do alto. E por mais fortes que sejam as tentações que sobrevenham pela associação com os infiéis, deve-se exercer o maior cuidado no sentido de colocar os obreiros em íntima ligação com Cristo e as influências dele procedentes. Sua palavra deve ser nosso guia em tudo, e se vier a pobreza, pelo fato de nos apegarmos a um claro "assim diz o Senhor", devemos a ele ater-nos, mesmo com a perda de todas as demais coisas. É melhor ser pobre nas coisas temporais e continuar com Cristo e ser alimentados por sua palavra, que é espírito e vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mundo pode sorrir ao lhe dizermos isto, mas é a palavra do Filho de Deus. Diz ele: quem come a minha carne, a palavra que Cristo nos fala,
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nem sempre podemos estar de joelhos em oração, mas o caminho para o trono da graça está sempre aberto. Enquanto empenhados em trabalho ativo, podemos suplicar auxílio e aquele que nos não decepciona, promete-nos e recebereis. O cristão pode encontrar tempo para orar e o encontrará. Daniel era homem de estado. Pesadas responsabilidades repousavam sobre ele. Contudo, 3 vezes ao dia orava a Deus, e o Senhor lhe deu o Espírito Santo. Da mesma forma, podem os homens hoje recorrer ao pavilhão do Altíssimo e sentir a certeza de sua promessa. O meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Todos os que realmente desejarem poderão encontrar um lugar para comunhão com Deus, onde nenhum ouvido pode ouvir senão aquele que se encontra atento aos rogos dos fracos, aflitos e necessitados. Aquele que observa mesmo a queda de um pequenino pardal, diz ele: mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se permitirmos que o acúmulo de trabalho nos demova do nosso propósito de buscar ao Senhor diariamente, cometeremos os maiores erros, sofreremos perdas, pois o Senhor não está conosco. Fechamos a porta de tal maneira que Ele não pode achar acesso às nossas almas. Se, porém, orarmos, mesmo quando as nossas mãos estão ocupadas, os ouvidos do Salvador estão abertos para ouvir as nossas petições. Se estivermos determinados a não nos separarmos da fonte de nossa força, Jesus estará igualmente determinado a permanecer à nossa direita para auxiliar-nos, para que não sejamos postos por opróbrio diante dos nossos inimigos. A graça de Cristo pode realizar em nosso favor aquilo que todos os nossos esforços seriam incapazes de fazer. Os que amam e temem a Deus podem estar rodeados de muitos cuidados e mesmo assim não tropeçam nem fazem veredas tortuosas para seus pés. Deus tem cuidado de vós no lugar em que é vosso dever estar. Sempre que possível, porém, estais certos de ir onde se costuma fazer oração, diz o Senhor. Mas também tens, em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Essas almas venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. No meio da poluição moral que prevalecia por toda a parte, mantiveram firme a sua integridade. E por quê? Eram participantes da natureza divina, e assim escaparam da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Tornaram-se ricos na fé, herdeiros de uma herança mais valiosa do que o ouro de Ofir. Somente a vida de constante dependência do Salvador é vida santa.